Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo retomou hoje o julgamento das ações que discutem a criminalização da homofobia e da transfobia. O decano, o ministro Celso de Mello, relator de uma das ações, dividiu o voto em 18 pontos. Nós vamos conversar com a repórter Carla Lucena, que acompanhou os trabalhos no plenário e hoje traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a sessão plenária, então, hoje aqui do Supremo Tribunal Federal foi dedicada aí ao voto do ministro Celso de Mello. Ele já tinha dito que seria um voto longo. Agora há pouco, em uma conversa bem rápida com os jornalistas, ele disse que o voto dele tem cerca de 130 páginas e, por isso, então, não foi possível finalizar na sessão de hoje a leitura de todo o voto do ministro Celso de Mello. Ele é relator apenas de uma das ações que estão aqui em tramitação no STF, tratam aí sobre a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Então, o ministro Celso de Mello é o relator da ação que foi proposta pelo Partido Popular Socialista. O PPS ele faz aí uma série de pedidos ao Supremo, entre eles que o STF declare que o Congresso Nacional tem sido omisso ao não aprovar lei que criminalize a homofobia e a transfobia. Alguns desses pontos foram tratados aqui pelo ministro Celso de Mello ao longo dessa tarde. Ainda não temos uma conclusão desse voto e agora então vamos acompanhar na reportagem como foi essa sessão. Logo no início da sessão, o ministro Celso de Mello explicou que o voto dele é extenso pela complexidade e delicadeza do tema. O decano dividiu o voto em 18 pontos, fez um levantamento histórico e relembrou os julgamentos do STF sobre a união homoafetiva e a possibilidade de alterar nome e gênero no registro civil de transgêneros e transexuais sem a necessidade de cirurgia. Também destacou que, frequentemente, a população LGBTI é vítima de preconceitos e discriminações. Serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias, que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa, para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. O ministro também negou 2 pedidos das autoras das ações. O primeiro, não cabe obrigar o Estado a pagar indenização coletiva às vítimas de homofobia e transfobia. E outro, de que não compete ao STF tornar esses atos crime. Entendo que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar sanções de direito penal. O voto do ministro Celso de Mello não foi concluído nesta quinta-feira e continua na próxima sessão. Os ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso declararam que o voto do ministro é histórico. E quem acompanhou a sessão e tem outros detalhes é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Terminamos a matéria dizendo que o voto do ministro Celso de Mello é histórico. Esse voto está sendo bem aprofundado, né? É isso porque o voto dele ainda não foi concluído, mas já bastante elogiado por todos os ministros hoje na sessão plenária. O julgamento começou na tarde de ontem com o relatório dos 2 relatores, ministro Celso de Mello na ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do relator Edson Fachin no mandado de injunção e, subsequentemente, as sustentações orais. Uma sessão toda destinada a esse processo. Hoje, o voto do ministro Celso de Mello disse que era um voto bastante longo e que ele iria avançar na leitura do seu voto até o item 11,
e são 18 itens. E que na próxima semana ele retoma a partir do item 12, quando então ele deve dar uma solução para o caso concreto. Mas como a gente viu na reportagem da Carla, o voto do ministro ele é bastante aprofundado, traz uma riqueza, uma profundidade de conhecimentos e de doutrinas e de conceitos e princípios, e já deixa claro, num primeiro momento, algumas decisões que foram, uma pelo menos, que foi colocada e pautada para a votação dos demais ministros, que era justamente um dos 3 pedidos que são colocados tanto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como no mandado de injunção, que seria, nessas ações, que o Supremo responsabilizasse o Estado, dentro de uma responsabilização objetiva, pelas vítimas por esses crimes e esses atentados, em razão da inércia do Estado na legislação, em criar essa legislação para punir os agentes, enquanto não houvesse uma lei. E os ministros, por votação unânime, acabaram entendendo que este tema pode ser judicializado, vamos dizer assim, de forma individual, mas que não é um tema que deve ser julgado e decidido em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e nem mandado de injunção. Então, por votação unânime, eles decidiram que esse ponto do pedido não será apreciado pelo Supremo. E aí ele continua no seu voto, trazendo o princípio da legalidade penal e já num primeiro momento se manifestando que a tipificação, a caracterização do crime de homofobia é competência do Poder Legislativo do Congresso Nacional, citando inclusive um dispositivo do artigo 5º da Constituição. Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. E ao finalzinho da sessão, quando ele já levava para concluir o item 11, conforme ele havia dito, ele acaba de uma certa forma sinalizando, não estou dizendo que ele vai votar assim, mas já sinaliza, pelo que eu pude entender, que haveria que simplesmente a propositura de um projeto de lei ou a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional não seria suficiente para afastar a inércia. Então, eu acredito que haverá um reconhecimento aí dessa inércia, dessa omissão do Poder Legislativo em se criar essa legislação. Esse foi um argumento, inclusive, trazido pelo Procurador-Geral da República na sessão de ontem. Mas vamos aguardar. O julgamento retorna na próxima quarta-feira, com o voto ainda do ministro Celso de Mello, e os demais ministros, subsequentemente, poderão votar. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina, pela participação por hoje.